começo do fim para Jair Messias Bolsonaro, o caminho da prisão, o indiciamento. E eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é o nosso querido professor Pedro Serrano, nessa live do 247, que foi muito boa. Vamos assistir juntos aqui, antes da gente fazer qualquer julgamento. Fica claro o envolvimento de Bolsonaro, ou seja, a participação dele. O artigo 29 do Código Penal brasileiro, ele define muito bem a figura do participante, do partícipe, né, da coautoria pela participação. Ou seja, o sujeito não precisa lá estar portando a arma do crime para ser coautor do crime. Ele colaborou, estimulou, participou da produção do crime de alguma forma, ele responde pelo crime. Ele é beneficiário do crime. O beneficiário nem sempre responde. É um indício, mas no ensino eu posso ser beneficiário de um crime que eu não sei. Né? Por exemplo, eu sou o único herdeiro da minha mãe. Alguém vai e mata a minha mãe, eu sou beneficiário do crime, mas não quer dizer que eu tenha participado do crime. Quer dizer, o importante é o critério da participação. E aquele relatório anterior já trazia assim, sentidos, indícios da participação de Bolsonaro. Esse relatório agora, eu fiz uma leitura cruzada dele, pelo que eu pude perceber, também é muito consistente, no sentido não só de confirmar aqueles indícios, como trazer novos. Né? Então, é realmente um trabalho muito bem feito da Polícia Federal. O indiciamento em si, ele não significa muita coisa, gente. Ele serve mais, no meu ponto de vista, para deferir direitos ao investigado. Porque ele declara claramente aquela pessoa como investigada do Estado. Então, como investigada do Estado, ela passa a ter uma série de direitos. Por exemplo, o direito a não dar depoimento, a não declarar nada, a não dar depoimento que possa incriminá-la. Né? Não precisa produzir provas contra si. Eu entendo, sou dos mais radicais nesse ponto de vista, que ela pode, inclusive, não entregar provas que a incriminem, mais do que não entregar. Eu entendo até que tem gente que acha que não, mas eu acho que pode, inclusive, destruir provas no direito brasileiro. Ou seja, ela passa a ter um reconhecimento que ela é investigada pelo Estado e que, portanto, ela tem uma série de direitos como investigada e potencial ré, né, a pessoa, potencial réu. Então, isso é que significa essas pessoas, em termos técnicos. Agora, em termos assim políticos, é evidente, eu não preciso dizer para vocês o impacto disso que foi realizado hoje. Né? Agora, eu queria ressaltar, eu estou impressionado com a investigação da Polícia Federal, quanto que foi correta, precisa. Né? As pessoas, eu me lembro de muitas vezes ter vindo aqui em outros canais nossos, e todo mundo pressionando, não, mas não estão fazendo nada. Eu falo, calma, tem que ir com paciência. O tempo que houve de investigação foi curto, 1 ano e meio para uma investigação no Brasil não é um período longo. E esse julgamento não é daqueles julgamentos que vai demorar 10 anos, porque ele é instância única. Os caras quebraram o Supremo Tribunal Federal. Semana passada houve um atentado terrorista no Supremo Tribunal Federal. Não tem jeito, podem espernear o quanto for, o juiz natural para esse caso é o Supremo Tribunal Federal. Sim. Então, vai ser julgado em instância única, isso não vai demorar. Né? Não é aqueles casos que ficam 15 anos na justiça. Não, daqui a pouco esse caso está julgado. Agora tem que ir com calma para não fazer bobagem. Para não ficar prendendo gente indevidamente, acusando sem prova, porque isso aí não termina bem. O sujeito acaba voltando como herói. Nesse caso, não. Nesse caso, a prova, indícios claros, a comprovação de práticas do início da execução de uma tentativa de golpe de Estado, interrompida por razão alheia à vontade das partes. Como diz o relatório, é uma conduta complexa que teve vários núcleos organizacionais e vários sentidos diferentes, mas com uma finalidade só, dar um golpe, estimular as Forças Armadas a cometer um golpe de Estado. Né? Eu sou dos que acham que a mera atitude de reunião para planejar um golpe de Estado já caracteriza na lei brasileira. Eu fui um dos caras que ajudou o Paulo Teixeira a debater esse projeto, um dos juristas, aliás, foi o jurista que coordenou no campo do PT a elaboração desse projeto de lei de defesa da democracia, um projeto que eu conheço bem. Então, para mim, já caracteriza o exaurimento do tipo que é tentativa de golpe de Estado, já caracteriza o planejamento. Mas, nesse caso, foi muito além do planejamento. Foram atos de execução mesmo, inclusive acompanhamento de ministro, de presidente eleito da República, de vice. Já estavam em operação, os militares, só não se realizou o ato de sequestro do ministro, porque um deles teve problema logístico para chegar no lugar, ou seja, por razão alheia à vontade das partes. Ou seja, teve muito mais do que mero planejamento. A execução se iniciou mesmo e foi impedida. Né? E vejam, enxerguem um crime só numa ação complexa. Acho que entrou propaganda aqui, tipo lá. Manifestação em frente aos quartéis. Se fosse democrática, seria no legislativo, não em frente aos quartéis. Iam chamar as pessoas, os militares, a golpear. Ação na internet, gente querendo produzir um clima no país social favorável ao golpe, gente consciente. Né, Paulinho Figueiredo, né, Carla Zambelli? Tem várias declarações deles falando em interrupção, em precisa de uma ruptura com o regime. Tem vários tipos de discurso que demonstram isso, inclusive, das próprias pessoas que estão iniciadas. Né? Houve uma tentativa de ato terrorista em aeroporto, onde, inclusive,
o réu já confessou que pretendia, com o ato, a convocação das Forças Armadas. Houve o 8 de janeiro, houve a tentativa de ato terrorista semana passada, e agora vem essa revelação desde ontem da atuação de militares, inclusive das forças especiais, querendo sequestrar o ministro, matar um presidente da República, matar o vice, matar o próprio ministro. Então não estamos brincando. Não há hipótese de tem juristas que estão falando, poucos, mas tem, que estão falando que não está caracterizado o início de execução, que é mero ato preparatório. No nazismo, o nazismo não teria ascendido sem juristas. Sempre existe os juristas nazi, os juristas do Reich. É isso que essa gente tem que ser entendida, como juristas do Reich. Gente que trai o seu diploma, trai a profissão, né? Trai a mínima ética do exercício da atividade jurisdicional no debate público, porque não pode haver dúvida, em qualquer democracia do mundo, não haveria dúvida do cometimento de crimes graves contra a democracia. Vai ser difícil o caminho da defesa, temos que aguardar a defesa se manifestar, porque é civilizado isso, mas vai ser muito difícil o trabalho da defesa. Muito difícil, porque as provas são muito consistentes. E, para mim, a condenação vai ter que ser dura. Não pode ser pena mínima. Nós estamos falando de agentes superiores do Estado, de um ex-presidente da República conspirando para dar um golpe de Estado na democracia para permanecer no poder. O presidente da República, o homem mais poderoso do país, oficiais generais e de titulação superior das Forças Armadas. Quer dizer, gente que tem poder para realizar um golpe, que colocou em grave risco a democracia. Todos têm que ser punidos com rigor. Os militares, além da sanção penal, tem que perder direito ao posto que tem os que estiverem na ativa, aos direitos da reserva, quem estiver na reserva, serem expulsos das Forças Armadas com desonra e sem mais direito a nenhum tipo de benefício. Né? Além da condenação penal que dê cadeia. Essa condenação é para dar cadeia para todas essas envolvidas, né? Porque merecem cadeia. Não há crime político maior, é um crime que atenta contra os direitos de cada um de nós que está aqui. É um crime que atenta contra a democracia, o maior valor de civilização que esse país tem. Um crime que atenta contra a nossa Constituição. Né? E está provado. A Polícia Federal fez um excelente trabalho. Está provado que essa gente conspirou contra a democracia, iniciou a execução e só não deu golpe porque não conseguiu. Porque se conseguisse, daria. A democracia correu grave risco. O tipo penal está absolutamente exaurido. Houve uma tentativa de golpe no Brasil, comandada, dentre outros, pelo ex-presidente da República. E essa gente precisa ser punida. Essa sua fala merece uma moldura histórica, tá? Que a gente vai fazer um corte dela, né? Essa sua fala agora, Pedro, que eu achei, todos nós, com certeza, achamos da maior importância e da maior capacidade de síntese, né, da gravidade dessas coisas. Francamente, eu estou admirando a Polícia Federal. Eles fizeram um excelente trabalho. E não pediram a prisão de ninguém, o que é correto. O que é correto. Esse tipo de satisfação que você dá para a plebe ignária, como a turma fala, para a multidão, para a turba, que quer a condenação a qualquer custo, esse tipo de... Não funciona nunca. Nunca funciona. Isso aí só dá problema, só gera reação. Né? Então está correto, tem que ir com calma. Bom dia, Renata. Tem que ir com paciência, tecnicamente de forma adequada. A Polícia Federal apurou isso em 1 ano e meio, um tempo curto, desvelou toda a organização criminosa. Nós nunca tivemos no país nenhum general condenado, processado por esse tipo de coisa. Vamos ter vários. Ex-comandante do Exército está indiciado. Isso é histórico nesse país. Almirante. Vou dizer, indiciamento muito substancial. Nós temos como mostrar para o mundo, pelo menos os principais agentes ali, você tem provas consistentes da participação deles num crime gravíssimo contra a democracia, que qualquer democracia do mundo reagiria face a provas como essa. E é histórico isso. É histórico. Nós temos líderes, generais das Forças Armadas indiciados pela Polícia Federal, que é uma polícia civil. Eu não sei se as pessoas... Dá para entender o que significa isso na história do Brasil. Os mais jovens não têm ideia do que significa. Vamos já para o editorial, mas antes disso eu quero mostrar para vocês o que o Demore falou sobre a tentativa de minimizar o plano que tentou assassinar Lula, Moraes e Alckmin. Vamos ver juntos. Pessoas falaram que tentaram matar. 0 pessoas falaram que tentaram matar o Lula. 0. Está respondendo uma coisa que não existe. Agora, eu não sei se por parte da doutora Janaína, mas, Panúzio, eu tinha lá na terça-feira de manhã, 7h57 da manhã, antecipado que o Bolsonaro e a sua turma falariam que a ideia de pensar em matar alguém não é crime. Eu falei de manhã, de tarde o Flávio Bolsonaro falou, e não é porque o Flávio Bolsonaro assiste o programa, que imagino que não assista, ou eventualmente possa assistir, e não é nem porque eu tive nenhuma ideia genial, porque é apenas o óbvio, é o que resta para eles, né, falarem isso. A questão do assassinato é importante, e ela vai ser usada em linha de defesa, sabe por quê, Panúzio? Porque é o seguinte, de fato, do Panetone. se você tentar enquadrar Doca. essa operação militar
como tentativa de assassinato, não vai dar em nada. Mesmo. Porque a tentativa de assassinato não inclui planejamento no crime. Você tem que tentar, de algum modo, tentar a execução. Então, você fez uma figura muito interessante no começo do programa. Se você vai lá... o que aconteceu com a Cristina Kirchner, na Argentina? O cara foi lá, num evento público, e apontou a arma para ela e puxou o gatilho. Tá? Isso é tentativa de assassinato. E ele está respondendo por isso. Vamos supor que o cara tenha se armado em casa, colocado a arma na cintura, ele foi até o evento da Cristina Kirchner, mas ele não puxou a arma e tentou matá-la, e a arma falhou. Ele não fez o gesto de tentar matá-la. Ele não seria enquadrado em crime público. A ideia, ele chegou lá, mas na hora ele desistiu. Só que aí tem uma malandragem, que eu não acho que seja maluquice. O crime em questão não é tentativa de assassinato. O crime em questão é 359L e 359M, tentativa de impedir que o presidente tome posse e tentativa de subverter o Estado Democrático de Direito. Então, se você enquadrar isso como tentativa de assassinato puro e simples, não vai dar em nada. Porque, de fato, os caras não tentaram assassinar. E não é o Lula, é o Alexandre de Moraes, doutor. A senhora tá com a cabeça fora do lugar. Os caras estavam posicionados na rua para matar o Xandão, não o Lula. O Lula estava no planejamento para ser envenenado. Então, para início de história, não consegue nem se ater aos fatos. Então, é uma malandragem. Não há que se falar que o crime é tentativa de assassinato, porque o assassinato era um meio para dar um golpe de Estado. O motivo para se matar o Lula e o Alckmin, Alexandre de Moraes, era subverter o Estado Democrático de Direito, fazer uma mudança de regime que é ilegal segundo a Constituição. Então, o caminho que eles estão tentando adotar é um caminho óbvio. Se você não tem ninguém que puxou, que tentou dar o tiro e errou o tiro, não há que se falar em tentativa de assassinato. Absolutamente ninguém vai falar que o crime é tentar matar o Alexandre de Moraes. Qual é o motivo? Qual é a motivação? Todo crime tem uma motivação. A gente falou sobre isso na terça-feira, né? Todo crime tem uma motivação. Pode ser motivo torpe. O cara me olhou torto, eu não gostei, me matei. Pode ser motivo torpe, o que é um agravante, inclusive, em termos de pena, né? Agora, pode ser vários motivos. Pode ser tentativa de roubo, que é latrocínio. Pode ser feminicídio, o motivo de assassinar alguém pelo simples fato da pessoa ser uma mulher. Essa é a motivação. O direito fala sempre em motivações. Você não comete um ato desmotivado. Aí é um incidente, aí é um acidente, e isso será considerado também no seu julgamento. Agora, quando é intencional, doloso ou culposo, há um motivo sempre. Qual o motivo de matar o Lula? Impedir que ele assuma e manter o Bolsonaro no poder. Portanto, o crime é 359L e 359M. Vai ser enquadrado muito possivelmente, inicialmente, como organização criminosa, né? Um grupo de indivíduos que se organiza para cometer um crime, que é diferente de associação criminosa. Associação criminosa, eu, você e o William estamos caminhando na rua, a gente não se conhece, a gente se tromba ali, se olha e se vê e fala assim, vamos roubar um celular? Vamos roubar um celular, beleza. E a gente vai lá e rouba um celular. Isso é associação criminosa. É um negócio meio fortuito, não há planejamento, a gente não está organizado para fazer isso. Não é o caso desses caras. Esses caras é organização criminosa. Eles voluntariamente se organizam para cometer um crime. Qual é o crime? Não é tentativa de assassinato. É tentativa de dar um golpe de Estado no país. Então a Janaína, ela pode ser o que for, mas ela não me parece que está falando. Ela parece que está falando isso com a boca de outra pessoa, entendeu, Panuso? Se é que me entende. A Janaína está falando isso coordenada pelos grupos bolsonaristas, os mesmos grupos que tentaram, sim, assassinar o presidente Lula, o Alexandre de Moraes e o Alckmin para dar um golpe de Estado. Márcio, obrigado pela contribuição, meus caros. Cadeia. A cadeia tem que vir correndo para essas pessoas que foram indiciadas ontem. O Pedro Serrano está coberto de razão. É histórico. Nós estamos vendo, desde a ditadura militar, pela primeira vez, as autoridades civis enquadrando essa vagabundagem do Exército Brasileiro. Essa vagabundagem que contratou uma força tática para planejar o assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República
e do ministro do Supremo Tribunal Federal que está enquadrando essas autoridades. Finalmente, os civis desse país estão dando uma lição e mostrando para esses vagabundos militares o lugar que eles têm na história. Vagabundos militares, assassinos no Haiti. É isso que eles são. A cúpula militar que Bolsonaro botou no poder nos últimos 4 anos. A cúpula militar que matou deliberadamente as pessoas na pandemia com negacionismo científico, em nome de uma idiotice de combate a comunismo. Vagabundos militares, indiciados, enfim. Indiciados, enfim. É o começo de um processo. Estava ouvindo a CNN, estava ouvindo os principais canais, também tem minhas fontes em Brasília. A previsão de prisão desses vagabundos é entre abril e junho do ano que vem. As penas provavelmente serão as máximas. A defesa terá uma atuação muito difícil. Muito difícil. É muito difícil reverter isso. Se não houver uma prisão preventiva antes. Mas o Pedro Serrano está correto, nós temos que ser pacientes também. Porque esses vagabundos bolsonaristas e militares instigaram um outro homem a se explodir em Brasília, neste mês. Nós não estamos falando do 8 de janeiro de 23. Nós não estamos falando dos eventos de novembro e dezembro de 2022. Nós não estamos falando de eventos passados. Esses vagabundos bolsonaristas estavam tramando, terroristas, estavam tramando coisas agora. Agora. Terroristas. Terroristas, os verdadeiros terroristas. Não é caindo na questão da islamofobia. Não é caindo na questão dos preconceitos contra os periféricos. O verdadeiro terrorismo é feito pelo Estado. E esses vagabundos vão pagar caro pelo que fizeram. Vão pagar caro pelo que fizeram. Generais indiciados, ótimo. Ótimo. Previsão de 30 anos de cadeia para cada um. O Brasil demorou, mas enfim, está tomando as providências que a Argentina fez tempos atrás. Isso previne o surgimento da extrema-direita? Não, mas é um passo importantíssimo. Importantíssimo para ter uma correção nessa história. Importantíssimo. O Bolsonaro é o principal alvo. O Bolsonaro é o principal autor disso tudo. Mas eu repito o que eu estou falando. O foco são esses vagabundos militares que fizeram essa merda. Que eu não encontro palavra melhor. Esse monte de inutilidades, esses crimes contra o país. Cometeram crimes contra o país. Usando força tática. Usando as estruturas do exército. Imprimiram uma tentativa de assassinato. Imprimiram. Todo mundo tem que ser preso. É um absurdo isso. É um absurdo completo. Ou a gente vira essa página e pune essas pessoas, ou mais Bolsonaros vão surgir. Mais Bolsonaros vão surgir. Mesmo se a gente punir, a gente tem que ficar atento a uma coisa. Bolsonaro já tem sucessor. Um é mais óbvio.
Chama-se Tarcísio de Freitas. O outro, eu queria até lembrar, e vou até pegar essa informação aqui agora, que eu vou acompanhar ele de perto, inclusive, chama-se Pablo Marçal. E o Pablo Marçal não postou nada a respeito do Bolsonaro ontem. E é outro sucessor provável da extrema-direita, tá, queridos? Então vamos ficar esperto, porque pode surgir mais coisa daí. Pode realmente surgir mais coisa daí. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.